Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando a coisa parece confusa e os dias andam muito atrapalhados, né? Vem pra cá, que a gente desconfunde. Ou, como eu costumo dizer, mostra que elas são ainda mais complexas do que parecem. Tem coisa que é complexa mesmo, entendeu? Sandro Badaró fala assim, vem cá que eu vou te dar uma aula super simples de física quântica. Esquece. Não me falaram que era para isso. Não é possível, não é possível. Será necessariamente algo complexo. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou então pelo aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai lá na minha página na internet que eu publico a íntegra do programa. Olha, os dias continuam animados. Boa noite, Maiara Bastianello. Boa noite, tio Rei. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite. E o Sandro, que eu já acionei. Boa noite ao Sandro também. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu ver por onde eu vou começar, porque... Pois. Tá. A Lava Jato, ontem, eu trouxe aqui a informação e publiquei também no meu blog, né, de que depois de uma crítica que o Sérgio Moro fez Deixa eu tirar aqui o negócio. Depois de uma crítica que o Sérgio Moro fez ao desempenho da procuradora Laura Tessler, há uma conversa entre Deltan Dallagnol e Carlos Fernando, procuradores da Lava Jato. Deltan Dallagnol, coordenador, o Carlos Fernando agora se afastou da Lava Jato. Há uma conversa entre eles em que se acerta praticamente que Laura Tessler não participaria da audiência com Lula, a primeira audiência com Lula em Curitiba com Sérgio Moro. E a Lava Jato, ontem, não é isso, meu querido Sandro Badaró, ontem nós procuramos a Lava Jato, antes da informação ser publicada no blog e na rádio, para ver se eles queriam falar alguma coisa. Com acesso ao conteúdo. Com acesso ao conteúdo. Passamos o conteúdo para eles. Não falaram nada. A Lava Jato não vai se pronunciar. Porque eles apostaram que a informação passaria assim, como se diz por aí, que a informação sairia no xixi. E ninguém daria bola. Como todo mundo deu bola, porque é o caso, porque afinal de contas, aquela crítica que o Sérgio Moro fez ao desempenho da procuradora teve desdobramento e ela não participou da audiência com Lula. E, portanto, a crítica do juiz teve um desdobramento prático no andamento mesmo do processo. Aí, então, hoje, 24 horas depois, a Lava Jato resolveu soltar uma nota, nós vamos falar dela daqui a pouco, em que apenas me ofende, me xinga, e aí vocês vão ver o conteúdo. Será que a Lava Jato realmente contestou aquilo que eu publiquei? Ou será que a nota da Lava Jato, ao contrário, reafirma aquilo que eu publiquei? E tem ali uma questão de linguagem, né, que é uma delícia, é um divertimento. Né? Eu já vou falar, Deltan, se liga, cara, se liga, viu? As coisas não são mais como eram, né? Hoje vocês têm de dar explicações. Não adianta chutar canela. Não adianta ofender as pessoas. Mas eu já falo com você daqui a pouco. Ontem, a nota do Ministério da Justiça acabou, quando eu fui ler a nota, já não dava mais tempo, a nota do Ministério da Justiça, referente à matéria. Qual matéria? O senhor Sérgio Moro enviou, isso do Intercept Brasil já tinha publicado, uma mensagem a Deltan Dallagnol reclamando do desempenho da procuradora Laura Tessler. Em seguida,
Deltan Dallagnol manda uma mensagem para Carlos Fernando, reproduz as objeções do Sérgio Moro e fica claro que os dois combinam ali na conversa que Laura Tessler não participará da audiência com Lula. E ela não participa, fato, ela não participa. Não é? O Ministério da Justiça, depois de dizer que não falaria, não sei o quê, acabou emitindo uma nota, já estava no fim do programa, não deu tempo de ler a nota, e nós temos aqui, ela foi publicada no meu blog, mas eu tenho compromisso com o fato, com a objetividade, vamos dar essa nota, vamos lá. Reinaldo, Ministério da Justiça e Segurança Pode, Pública... vamos direto para a nota já. Vamos lá, Isso. então abre aspas. Sobre suposta mensagem atribuída ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, esclarece-se que não se reconhece a autenticidade, pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso, que mesmo se autêntica, nada tem de ilícita ou antiética. Para só um minutinho aí, Mayara. Notem aqui a tática do Moro de que eu trato na minha coluna na Folha hoje, que eu chamei de verdade quântica, né? A coisa que é e não é. Então, assim, não se reconhece a autenticidade, mas se verdade fosse, não teria nada demais. Sim, tem muito demais. Porque o juiz não pode escolher a composição da bancada de acusação. Um juiz tem que ouvir com igual ânimo a acusação e a defesa e formar o seu juízo, e por isso ele é juiz, a partir dos elementos de prova que aparecem nos autos. É simples assim, eu me sinto até um pouco constrangido de ter de lembrar isso a Sérgio Moro. Continua a nota. A suposta mensagem já havia sido divulgada semana passada, nada havendo de novo. Não, a suposta mensagem do Moro, que ele chama de suposta mensagem do Moro para o Dallagnol, sim. A matéria não tratava disso. A matéria tratava do depois disso. Quando o Moro e Carlos Fernando, usando a mensagem, quando o Dallagnol e o Carlos Fernando, usando a mensagem do Moro, decidem tomar uma decisão sobre a audiência de que Lula participaria. Isso é explícito no diálogo. Tanto é que o Carlos Fernando diz, no de Lula, não podemos deixar que isso aconteça. Está lá, está escrito. Continua. Na suposta mensagem, não haveria nenhuma contradição com a fala do ministro ao Senado Federal, como especulado. Cabe esclarecer que o texto atribuído ao ministro fala por si, não havendo qualquer solicitação de substituição da procuradora, que continuou participando de audiências nos processos e atuando na Operação Lava Jato, fecha aspas. Olha, eu em algum momento contestei que a procuradora continuasse. Aliás, é explícito na minha matéria. Eu disse com todas as letras, está na minha matéria, e disse isso aqui também ontem. Vou ler, assim, literalmente o que está na matéria. Vamos lá. Eu acho engraçado contestar aquilo que ninguém afirmou. É uma tática isso. É uma tática de despiste isso. Está escrito lá na matéria o seguinte: Laura Tessler não foi expulsa da Lava Jato, mas não participou da audiência com Lula. Afinal, como escreveu Carlos Fernando, aspas, no de Lula, não podemos deixar acontecer. Aconteceu o quê? Aquilo que o Moro considera o mau desempenho da procuradora. Então, assim, para usar o exemplo mais simples e mais chão possível, digamos que tomar sorvete de abacaxi fosse proibido. Aí, eu digo, sim, o procurador ou o juiz tomaram sorvete de abacaxi. Aí eles dizem, tendo tomado sorvete de abacaxi, eles dizem, é mentira que tomamos sorvete de limão, mas eu falei de abacaxi. Não venha negar o que eu não disse. Portanto, a nota, na prática, endossa aquilo que foi afirmado. Mas daqui a pouco eu quero chegar à nota do Dallagnol, porque essa, sim, é absolutamente saborosa. E vem no estilo vazado muito característico dos companheiros. O presidente Jair Bolsonaro voltou a endossar o ministro Sérgio Moro. Vamos lá. E disse novamente que o ministro é um patrimônio nacional.
Muito bem, entra, fala, presidente. Eu já falei que o Sérgio Moro é patrimônio nacional. É um homem que, no meu entendimento, conseguiu o ponto de inflexão nesse grande mal que assola o país há décadas, que é a questão da corrupção. Agora, os vazamentos em si, né? Ninguém tem certeza da fidelidade do que está publicado ali. Existem programas hoje que simulam conversas entre aplicativos, entre duas pessoas que nunca se viram. Então, tudo é possível. Eu acredito que ele saiu muito bem no Senado e saiu mais fortalecido do que entrou. E, para mim, é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério. O presidente diga o que quiser, enfim, de novo, né? Eu não sou conselheiro do presidente e a tanto não me atreveria. Agora, o senhor não sabe o que mais tem. O senhor não sabe o que mais tem. E note, presidente, que o seu ministro e os procuradores não negam o conteúdo das informações. De novo, querem investigar o vazamento? Investiguem. Né? O vazamento ou o que seja. Aliás, investiguem todos os vazamentos da Lava Jato. Eu chamo a sua atenção, você que está me ouvindo, para o furor investigativo que bateu nessa gente toda agora que essas informações vêm a público e dizem respeito aos acusadores. E quando essas informações diziam respeito aos acusados, os vazamentos e as invenções? Recentemente, lembrei ontem o caso do ex-presidente Michel Temer. Numa entrevista coletiva, advogados e procuradores se referiram a uma suposta tentativa de depósito que nem estava no despacho do juiz Marcelo Bretas, que autorizou a absurda prisão preventiva do ex-presidente. E simplesmente trataram disso numa coletiva com a maior disfarçatez. E se evidenciou agora simplesmente a coisa inexiste, não há o menor indício. É conversa, é fofoca. E isso foi dito numa entrevista coletiva. E claro, já estão circulando na internet o tal do pavão misterioso, que foi uma página, não sei lá que diabo, um perfil que surgiu na internet, com teorias conspiratórias sobre esses vazamentos que são do balacobaco. A última agora, como é que é mesmo? Assim, o Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, por intermédio do Snowden, que mora na Rússia, ter-se feito um contato com os donos do Telegram, que são bilionários russos. Esses bilionários russos são islâmicos e descontentes que estariam com o governo Bolsonaro por causa da aproximação com Israel, teriam decidido franquear o acesso às mensagens trocadas no Telegram entre os procuradores e o juiz. Por que as mensagens no Telegram entre procuradores e juízes representariam uma vingança à aproximação de Bolsonaro com Israel, não está claro. Vamos parar com fantasia. Vamos fazer um pacto? Todo mundo resolve seguir a lei? O que lhes parece? Por que essas pessoas não decidem? Olha, a partir de hoje nós vamos seguir as leis. Claro, arcando com o peso das transgressões legais cometidas antes. Não, em vez disso, ficam inventando onda. E não explicam nada. Engraçado, o Sérgio Moro vai ao programa do Bial, referindo-se à divulgação ilegal de um grampo ilegal, que colheu a presidente da República, ele disse, a forma não importa, importa o conteúdo que está lá. Ah, agora a forma passou a importar. O conteúdo, dane-se. E vocês vão ver daqui a pouco na mensagem, na nota da Lava Jato, comandada por Deltan Dallagnol, não se nega o conteúdo dos diálogos.
apenas se nega aquilo que ninguém afirmou. Ora, tenha santa paciência. E que é Moro, avaliação, lidar aqui, ó. Avaliação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Reinaldo, na análise de algumas das principais lideranças do Congresso, ele mantém força, mas está cada vez mais dependente de Jair Bolsonaro para seguir com perspectivas futuras de poder. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a avaliação ainda é de que o ministro da Justiça não perde muito mais popularidade do que a já mensurada na pesquisa XP e PESP. O ex-juiz tem atualmente 56% de avaliação positiva. Em janeiro, o índice era de 67%. Olha aqui, eu compartilho dessa avaliação. Aliás, eu fui o primeiro a dizer no blog, disse aqui, e disse nos meus comentários na rádio, sair-se bem do ponto de vista teatral, do ponto de vista dramático, ali ele saiu, até porque boa parte dos senadores estava despreparada para fazer ali as perguntas. Alguns nem sequer tinham lido o material. Isso ficou evidente. Né? Então saiu-se bem. Agora, também é verdade que ele entrou para ser uma das âncoras do governo Bolsonaro e a coisa está começando a se inverter. Agora é Bolsonaro quem tem que sustentar Moro, não é mais Moro quem tem que sustentar Bolsonaro. Então aquilo que era, o grande ativo, já está começando a ser um peso. E claro, vai depender muito do que venha por aí. O que já veio já é muito grave. O que já veio já é muito grave. Temos o juiz orientando a acusação, em desrespeito claro e flagrante ao inciso 4 do artigo 254 do Código de Processo Penal. E qualquer advogado razoável que se atenha à lei sabe disso. O que diz a procuradora Dodge sobre a suspeição de Moro? Raquel Dodge opina contra o pedido da defesa do ex-presidente Lula para anular a ação penal do caso do Triplex por causa da atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Os advogados do petista querem que o Supremo Tribunal Federal conceda liberdade a Lula. Os ministros Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia já haviam votado contra o pedido, mas Gilmar Mendes pediu vista no julgamento em dezembro. Bom, mas isso era o que se esperava, não há absolutamente nada de inesperado, de novo, de nada, zero. A Procuradoria-Geral da República vai fazer isso mesmo. Não se esqueçam que a Procuradora-Geral da República também é a chefe do Ministério Público Federal. Em último caso, a Lava Jato, do ponto de vista administrativo, responde à Procuradora-Geral da República. É o corpo do Ministério Público. Você esperava o quê? Vai negar a suspeição mesmo. Agora, é claro que num debate seria muito interessante perguntar à doutora Raquel Dodge se ela acha que o comportamento do juiz foi um comportamento adequado. Ela não teria como dizer isso, né? A menos que se negue o sentido das palavras. Então não, né, procuradora? Mas entendo, enfim, faz parte do seu papel. O que diz a defesa do Lula? Os advogados de Lula questionam a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Em nota, Cristiano Zanin e Valesca Martins dizem que, ao contrário do que informou a chefe da PGR, o pedido não tem como base as matérias do site Intercept Brasil. Bom, só um minutinho. E não tem mesmo, tanto é que já tem 2 votos anteriores ao da Intercept Brasil. É claro que essas informações agora podem ter algum impacto no voto dos 3 juízes que não votaram. Mas o pedido é anterior. Como é claro também que os 2 ministros que já votaram podem, inclusive, rever seus votos. Porque eles têm informações novas. Até, presta atenção, aqui tem uma questão de técnica que você precisa saber. Até que o presidente da turma, se a votação for na turma, ou o presidente do pleno não proclame o resultado, um juiz pode mudar seu voto. Posso fazer uma pergunta de ouvinte? Pode, claro. Se não tiver nos autos, ele pode mesmo assim, através de notícias? Sim, claro.
Claro, é a convicção que ele tem. Veja só, um juiz vota com convicção. A partir dos autos, claro, mas é a velha história. Você não está usando nenhuma prova ilegal ou o que quer que seja para condenar alguém. Você pode usar para absolver alguém. Você pode usar para livrar a penalidade do réu. Você não pode usar para prejudicar o réu. Aí não. Isso é um clássico. O ministro Gilmar Mendes deu o exemplo mais cabal. Muito bem, eu estou julgando alguém ou tem alguém sentenciado por assassinato. Vem à luz uma prova colhida ilegalmente, evidenciando que ele é inocente. O que faz o juiz? Diz, não, isso veio à luz ilegalmente. Não, mas a inocência está comprovada. Neste caso, vem a comprovação da suspeição. Ninguém está falando em usar as mensagens para atribuir ou para penalizar o Moro ou os procuradores. Aí daria um debate desgraçado. Eu entendo que não haveria como, porque é uma prova colhida ilegalmente. Sim, a invasão é ilegal, ninguém está dizendo que é legal. Esse é meu eu sou um legalista, esse é o meu entendimento. Agora, se eu tenho a evidência de que a coisa aconteceu, se eu tenho a evidência de que houve uma fraude processual, um vício no processo, e se isso está dado, meu amigo, aí esqueça. Quando o Gilmar Mendes concedeu a liminar impedindo o Lula de tomar posse, ninguém indagou o fato de que a gravação que tinha vindo ao público tinha sido feita ilegalmente. O fato é, havia um dado público. Havia um dado público que atentava, segundo a avaliação do ministro, contra os interesses coletivos, contra o interesse público. Que é fazer um ministro com o propósito de impedir uma determinada ação judicial e não porque vai ser bom para o Brasil. E ninguém contestou. Tá certo? Então aqui se trata, você tem uma informação, é claro que o Supremo está numa situação dificílima, porque sabe que vai ser uma decisão, se tomada, de anular o processo, que é o que eu defendo na minha coluna Folha hoje. Voltar à fase da denúncia, escolher outro juiz. Uma parcela da opinião pública vai ficar furiosa. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. Para que você aprenda a pensar a política, além do óbvio. Este é um programa além do óbvio. Vocês acham mesmo que se o Supremo, presta atenção no que eu estou falando, vocês acham mesmo que se o Supremo anular o processo, ou fazer o processo retroceder à fase da denúncia, quando o Ministério Público apresenta denúncia, escolhesse um outro juiz, anula-se a sentença, na verdade. Vocês acham que o Bolsonaro vai ficar bravo com isso? Ele vai fingir braveza. O bolsonarismo vai fingir descontentamento. Olha aqui, política tem elementos contraditórios que têm de ser pensados, meus queridos. Isso para o Bolsonaro é até bom. O bolsonarismo sabe que, veja, o presidente é muito popular, vai em estádio, é ovacionado, ok, mas está perdendo aquele tônus, não é? Ontem ele fez uma live. Eu tive o dobro de público da live do Bolsonaro. Praticamente, nós tivemos. Não é? Isso eu estou falando na internet, sem contar que eu estou no rádio para milhões de pessoas. Então, note, o bolsonarista está perdendo tônus. Uma eventual libertação do Lula, anulação do processo, da sentença, melhor dizendo, da sentença, para o bolsonarismo é positivo. Um juiz que fosse antibolsonarista, militante, e que não enxergasse mais nada pela frente, diria o seguinte: mantém o Lula preso. Não anula a sentença. Vocês entenderam? Tá claro meu raciocínio? Tá, né? Sim. Se eu fosse mesmo antibolsonarista, que alguns pensam que eu não sou anti nada, eu sou a favor do jornalismo e do pensamento.
Ah, você gosta então do governo Bolsonaro? Não. Mas eu não sou militante de nada. Eu estou falando isso porque existem militantes bolsonaristas se fingindo jornalistas. Eu não sou um anti-bolsonarista me fingindo jornalista. Se eu fosse um anti-bolsonarista do tipo que toma decisões assim estratégicas para ferrar o Bolsonaro, eu diria ao Supremo, mantenha o Lula preso, porque soltá-lo é bom para o Bolsonaro. Ou vocês acham, o que o bolsonarismo vai fazer no dia seguinte? Tá vendo? Impunidade, judiciário, Supremo, nossos adversários. Vai ter gente na rua, de novo, o mito, não sei o quê, a corrupção, a impunidade, o diabo a quatro. Tá claro o meu pensamento? Mas você, rei, lá no Supremo faria o quê? Levaria em conta esta questão do Bolsonaro? Eu, no tribunal, votaria de acordo com a lei, sempre. E, de acordo com a lei, esta sentença é imprestável. E eu já considerava o juiz suspeito antes também. O que veio a público agora só reafirma essa suspeição. Porque tem uma coisa, se o Supremo não anula essa sentença, a partir de agora, seu Santo Badaró, juiz pode dar a instrução que quiser para procurador e promotor. Pode sugerir testemunha, pode sugerir composição de bancada de acusação, dizer, ah, não, essa promotora, esse promotor é bom, esse procurador não é, troca aí e tal. Pode combinar a desmoralização da defesa. Não é mesmo? E para os eventuais bolsomínios que estão ouvindo, e para aqueles que querem dialogar com eles. É curioso, né? O desembargador do Rio de Janeiro, suspendeu uma quebra de sigilo que interessa ao Flávio Bolsonaro. Não tive acesso aos autos porque está em sigilo. Gostaria de ter. Para saber se faz sentido ou não. E se eu achar que faz, eu falo. Mas vocês viram que ninguém contestou, né? Aplausos. Aplausos para o desembargador. Então, olha aqui. Desembargador Antônio Amado. Antônio Amado, esse negócio, ô Sam, ô Érico, ô Maiara, esse negócio de os nossos amigos são sempre inocentes, mesmo que haja prova de que são culpados, e os nossos inimigos são sempre culpados, mesmo que haja prova de que são inocentes, isso não dá certo. Aliás, eu escrevi essa frase, que está num livro de frases, contra o PT. O PT radical costumava ter esse ponto de vista. Sempre que aparecia uma acusação contra algum adversário, o PT botava na boca do trombone e a pessoa era demonizada. Aí, quando aparecia uma contrapetista, não, é uma perseguição, é política, não sei o quê. É incrível o bolsonarismo fazer a mesma coisa. Talvez vocês digam, o poder sempre faz isso. Eu não diria assim, porque eu já vi políticos que não fazem. Fernando Henrique, por exemplo, não fazia. Sempre viu tudo com certo distanciamento. Mas se isso for a tônica do poder, de qualquer poder, seja o petista, o bolsonarista ou outro qualquer, é por isso que jornalismo tem de ser independente do poder, para poder apontar essa falcatrua. Para não ficar lá lustrando o sapato de poderoso. Não é mesmo? Porque agora, no caso do Flávio Bolsonaro, eu não vi bolsonarista falar, será que não tem sacanagem? Agora, qualquer decisão do Supremo que fosse favorável a algum adversário, então aí se diz que não há mais justiça e que ela foi comprada. Tá claro isso? E eu peço que registrem isso que eu estou dizendo. Caso, seja lá por que meio for, a lei decida que o Lula tem de sair, até porque daqui a pouco o cumprimento de 1/6 da pena, em outubro, neste processo, o Lula já tem direito a sair da cadeia. Mas caso isso aconteça antes, ou caso ele tenha a sentença anulada,
vai me contar que o bolsonarismo está muito infeliz. Tem bolsonarista que eu já conheço que está esfregando as mãozinhas à espera disso. Reinaldo, não, só para contextualizar, esse caso do pedido de habeas corpus tramita na segunda turma do Supremo, são 5 ministros. A Carmen Lúcia e o Edson Fachin, que é o relator, votaram contra, o Gilmar Mendes pediu vista. A turma também tem o Celso de Mello e o Ricardo Lewandowski. Exatamente. São 5 ministros. Né? Eu espero que os 3 restantes, com os dados que existem, façam a coisa certa. Coisa certa qual é? Soltar Lula? Não. Coisa certa é o triunfo da lei. Essa é a coisa certa.